O título de hoje é Perturbação na construção do muro, parte 1. A palavra da vida vamos encontrar no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 a 6, é de ler para vocês. Neemias, capítulo 4, versículo 1 a 6. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu de Deus. E falou na presença de seus irmãos de exército de Samaria e disse: que faz estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabarão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Esta é a palavra de Deus. Amém. Com esta passagem queremos falar acerca da perturbação do trabalho, da construção do muro. Disto, vamos percorrer estes números dos anos mais uma vez. Já sabemos, em 586 a.C., o templo foi destruído. Então, 70 anos depois, já no ano 516, o templo de Zorobabel foi reconstruído. E ainda que eles tenham construído o templo, eles não construíram a cidade ou os muros da cidade, assim como os portões da cidade. Mas 72 anos depois, que já é no ano 444 depois da construção do templo, os muros foram completados. E se olhar para Neemias capítulo 6, versículo 15, diz que a construção do muro levou 52 dias. 52 dias, para mim, é um tempo recorde mesmo, para reparar e reconstruir o muro e os portões. No entanto, como no tempo da construção do templo e na construção do muro, houve perturbações. Havia perturbação exterior e perturbação interior. Quero focar na perturbação das pessoas fora da comunidade. Vamos falar de perturbação pelas pessoas externas. Como sabe, este período era o período do Império Persa e todos os locais e nações estavam sob o domínio dos persas. Mas assim, ninguém queria que a outra tribo, a outra nação, se reerguesse e tivesse o melhor, ajuntasse o seu poder. Não queria o ajuntamento das comunidades, porque isso lhes daria o poder de reunião. As pessoas se juntam, se unem, começam a trabalhar juntos, eles transformam-se num poder. E quando tornam-se um poder autônomo, não são ameaças apenas para o
poder supremo que era o império nos tempos, mas também para os países ao seu redor. Porque isso, ao gerar um poder autônomo, poderia criar um coração de rebelião e se rebelar contra o império e procurar a liberdade. Vamos dizer que você está vivendo em Pelarung e as pessoas que vivem em Salango não querem que as pessoas que vivem em Pelarung melhorem. Porque ainda que ambos estavam debaixo do domínio dos persas, não querem que os seus vizinhos se fortaleçam, porque poderia lhes causar problemas futuramente. Porque as clãs ou as tribos mais fortes iriam tomar vantagem sobre as tribos mais fracas. É por isso que as pessoas ao redor de Jerusalém, populações que foram trazidas de vários lugares para habitar as cidades ao redor de Jerusalém, não queriam a ideia da reconstrução do muro porque haveria de perder a autoridade e o domínio sobre eles. Ainda que o templo foi construído pela graça do rei Cyrus e a graça do rei Darius, fundamentalmente pela graça do Deus de Israel. No entanto, o muro não foi tocado, não foi reconstruído. No espaço de 72 anos, aprendemos no estudo passado que Neemias chegou a ouvir que os muros não foram reabilitados, que haviam sido queimados e ficaram como escombros. E ele se entristeceu muito acerca do assunto, de maneira que o rei Artaxerxes lhe perguntou por que ele estava daquele modo. E assim Neemias se explicou de maneira que o rei agradou se ele liberá-lo, ele enviar com o apoio até Jerusalém. E deu a autoridade de reconstruir o muro, assim como os portões da cidade. Ele chegou em Jerusalém e as obras foram começadas. E a Bíblia diz que existem inimigos. Desta forma, houve várias perturbações. Como disse, hoje vamos falar de perturbações exteriores. Primeiro ponto, os inimigos zombaram. Houveram três pessoas que zombaram do povo de Israel para lhes desencorajar e lhes dispersar quanto ao serviço da reparação do muro. A Bíblia coloca três nomes. Diz que Sanballat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Geshem, o arábico. Olhar para Neemias capítulo 2, versículo 10 e versículo 19, diz: o que, vindo Sanballat, Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19. O que, ouvindo Sanballat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábico, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E a Bíblia está a mencionar o nome destes três homens, mas haviam seguidores deles. Eles eram como chefes, líderes desses grupos. Estes eram líderes inimigos. É assim que a Bíblia os descreve. E este zombo do povo de Israel, ainda que construam o muro, ele não será capaz de lhes proteger, não será capaz de lhes defender. Já vimos no capítulo 4, versículo 3, eles diziam
Vindo, ainda que edifique o muro, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Diziam eles que esse muro não ajudará em nada, é muito fraco, é como nada. Não há necessidade de vocês reconstruir o muro, porque não permanecerá por tanto tempo. Esta zombaria contra o povo de Israel era para os desencorajar. Havia sido construído no espaço de 72 anos e agora, sob a liderança de Neemias, o povo agasou-se as mãos e ajuntou as forças para a reconstrução do muro. E nas palavras de hoje, poderíamos dizer que eles usavam a estratégia de ataque psicológico ou ataque mental. Nos esportes, o ataque mental é muito importante. Existem habilidades físicas, assim como as habilidades mentais. Então, o que eles começaram a fazer foi o ataque psicológico, dizer, vocês não conseguiram fazer isto por 72 anos. Vocês querem fazer isto agora. O que realmente vocês pretendem fazer? Será que vocês são capazes de dar até sacrifício para Deus? Vocês têm dinheiro? Sabe quanto é que custa isso? Será que vocês têm recursos suficientes? E diziam eles, ainda que construa, isto não vai durar nenhum tempo. Uma raposa, ao subir no muro, vai cair, vai desabar. Vosso trabalho duro, as vossas forças, as vossas contribuições não terão significado nada. Isto que Sanballat, Tobia e Geshem fizeram e tentaram espalhar este desencorajamento ao povo de Israel. Quão desencorajador. Se conseguirmos nos colocar no lugar deles, podemos ver o tão desencorajador foi isto. Não conseguiram fazer nada no espaço de 72 anos e agora estão ajuntando esforços para fazer alguma coisa, no mínimo. E levantam pessoas ao nosso redor e dizem, não façam isso. Vocês devem entender que há alguma razão para que vocês não tivessem tido força e condições para fazer isto nos últimos 72 anos. Por que tentar fazer isso agora? Não façam isso, porque é apenas gasto de dinheiro e perca de tempo. Se coloca no lugar deles e pensa o quão desencorajador e o quão desesperado você estaria no seu lugar. Então, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi o ataque mental. Eles zombaram, né, do povo. Segundo, porque aquela estratégia inimiga não funcionou, Neemias e o povo continuaram a fazer o trabalho. Os inimigos perturbaram pela força. Eles usaram o ataque mental, o distúrbio psicológico e não funcionou. Vieram e fisicamente perturbaram o trabalho. Lá para Neemias capítulo 4, versículo 7 a 8. Versículo 7 e versículo 8. E se deu que, ouvindo Sanballat e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, já as roturas se começavam a tapar, erraram-se sobre o muro e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviar do seu intento. Como não funcionou o seu ataque psicológico, esses inimigos juntam-se e vêm fisicamente para perturbar os trabalhos. Vamos pensar no seguinte, talvez estamos a entrar no país
para ter os nossos seminários das séries da história da redenção. De repente, as autoridades levantam-se e criam barreiras de que não pode levar avante, não pode acontecer, não se pode fazer estes trabalhos aqui. E de alguma forma nos forçam a não continuar com o trabalho. De perturbação física aconteceu no tempo de construção de muros também. Estes vieram e usaram a força para barrear aos israelitas de levar avante o trabalho de construção de muros. No entanto, eles continuaram. A terceira estratégia é que eles já tentaram assassinar o Neemias. Eles sabiam que Neemias era o líder da construção de muros e se Neemias não estivesse ali, ninguém levaria avante o trabalho da construção de muro. Eles tentaram assassinar a Neemias. A Bíblia diz que os muros já haviam sido reparados e as fraturas reparadas também. Assim sendo, o muro já estava completo. Eles não recomeçaram do zero, apenas eles reconstruíram daquelas partes que haviam sido fraturados. Assim haviam terminar de reparar os muros, mas os portões da cidade não tinham sido colocados. Nesses tempos antigos, não importa que o quão forte estivesse o muro, se não houvesse portões, o inimigo poderia entrar facilmente e saquear a cidade. Poderia saquear o povo que vivia na cidade. Ainda que os muros estão completos, o colocar os portões é de suma importância. Este é o momento em que os muros da cidade foram completados na sua reparação, mas os portões ainda não tinham sido colocados. Já não restava mais tempo para que o inimigo parasse a construção. Os portões da cidade são a última coisa que os israelitas precisam fazer e bastam fazer é tudo quanto à questão das obras da reparação do muro da cidade. Os inimigos descobrem que já não tem mais tempo para pará-los. O Neemias capítulo 6, versículo 1, que não se encontra aqui no ecrã, diz que a edificação do muro já estava completo. Então, o que eles fazem? Chamam o Neemias para um encontro. Diz: Neemias, vamos encontrar, vamos trocar as palavras, vamos discutir certos assuntos. Não queremos vir até Jerusalém e não queremos te convidar para as nossas casas, o nosso lugar. Talvez você sinta-se ameaçado e possa se preocupar de que talvez possamos te machucar. Então vamos nos encontrar num lugar onde vamos conversar acerca do assunto. E assim chamaram a Neemias. E assim convidaram Neemias para o vale de Onu. Soube que esta era uma estratégia de lhe pegar, lhe aprisionar. E desta forma, Neemias negou o encontro, ou seja, o convite, por 4 vezes. Eles insistiram através de mensageiros para com Neemias por 4 vezes. Eles dizem: vamos ter este encontro. Parece algo razoável, parece bem. Neemias soube pelo Espírito, ou seja, pela inspiração de Deus, que era uma armadilha. E ele negou aí. O versículo 2 diz: Sanballat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente
nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E consegue notar que Neemias soube que eles queriam lhe machucar. No versículo 3 e 4 diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Eles insistiram por 4 vezes e eu neguei por igual tempo. Este é o mapa de hoje em dia. O Vale de Onu agora é conhecido como Kaf Anah. Veja que aqui está Jerusalém e aqui está Onu. Em algum lugar por aqui é Olam. E este é Asdod. Veja que este lugar é bem perto de Asdod. E este Sanballat, Tobias e Geshem ajuntaram-se com as pessoas de Asdod. E este Olim está bem perto do território inimigo. E eles estão a pedir que Neemias saia de Jerusalém e venha até Onu. E este é o lugar, os teólogos concordam que seja o Vale de Onu. E eles estão a pedir a Neemias para deixar os trabalhos e ir no encontro com eles. E Neemias lhes responde: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Os convites que eles fizeram não funcionaram. Só na quarta vez, eles já vêm com um esquema mais perigoso. Eles começam a acusar a Neemias de traição. Começam a confrontar Neemias com falsas notícias. Dizem que nós ouvimos que você quer se tornar o rei depois de terminar a construção de muros. Que é uma grande traição contra o rei Artaxerxes. Entendido se não recebemos a notícia verdadeira, então venha ter conosco para nos explicar melhor essa situação. Se não vires, nós vamos enviar este relatório para o rei Artaxerxes, de que você está para se rebelar contra o rei Artaxerxes. E não sabe o que ele estava a tentar, porque Neemias nunca lhe chegou ao pensamento rebelar-se contra o rei Artaxerxes. Ele foi liberado por um tempo determinado, voltar a Jerusalém e supervisionar a reconstrução dos muros e depois voltar, dar continuidade do seu serviço no palácio. Houve um trato entre Neemias e o rei Artaxerxes. E os inimigos já estavam a dizer: nós ouvimos que você está a planejar se tornar o rei de Israel. Essa razão que você está bem animado para reconstruir estes muros da cidade e colocar os portões. Se foi um mal-entendido, que deixa para nos esclarecer melhor. Se não for, iremos enviar este relator para o rei Artaxerxes. Estão a tentar chantagear a Neemias com calúnias. Em Neemias capítulo 6, versículo 6 a 7 diz: e na qual estava escrito: entre as gentes ouviu, e José diz que tu e os judeus tentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo:
este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Eles tentaram um esquema perigoso contra Neemias, mas Neemias não se estremeceu. Ele a fazer a obra de Deus. Ainda que houvesse a possibilidade de arruinar a sua vida, ele não se importava. Ele havia recebido uma incumbência de cumprir com a obra do Senhor e ele não estava disposto a hipotecar isso. Ele estava decidido a se focar no trabalho. E ele respondeu não ao quinto convite também. E esses esquemas não funcionaram contra Neemias. 4. O que os inimigos fizeram? Os inimigos usaram a estratégia de suborno. Havia um sacerdote chamado Semaias. Chegaram e subornaram o sacerdote Semaías e lhe pediram para que profetizar ou trouxesse uma falsa profecia. Dizer para que conseguisse ganhar o coração deste sacerdote, estes inimigos devem ter feito muita coisa, seja dinheiro, seja energia. O que isto nos ensina é que Satanás fará de tudo para interromper a obra de Deus, a obra da história da redenção. Esses inimigos que nunca se contentaram, nunca se deram por vencido, usam todo tipo de estratégias à sua disposição, ou uma estratégia que eles possam pensar. Satanás nunca vai se dar por vencido, ele vai fazer de tudo para destruir o plano de Deus, destruir o templo de Deus. Satanás vai pensar em tudo que puder para impedir aquilo que é a vontade de Deus, impedir aquilo que é a edificação do templo de Deus. Ao trabalho físico. Estou a me referir a mim e a tu, que somos um templo espiritual. Satanás vai continuar a tentar para parar ou atrasar esta obra, de maneira que eu e você não nos tornemos o templo de Deus. É isso que podemos entender através desta história. E o que acontece é que, enquanto na construção de portões, agora já estavam ocupados em edificando, trabalhando os portões da cidade. O sacerdote Semaías não foi visto no campo de trabalho. O que aconteceu, Neemias visitou-lhe e procurou saber o que estava acontecendo, porque você não estava nos trabalhos, porque você é o sacerdote, você é líder deste grupo, você deveria estar ali, você deveria se tornar um exemplo para esse povo. Você deveria estar a trabalhar, deveria estar a supervisionar alguma coisa. Mas ele responde, eu recebi uma revelação de Deus de que Neemias será assassinado. E ele sugere, vamos nos esconder no templo hoje. E ele diz, vamos nos esconder no templo hoje. Por um pouco de tempo, para que se esses assassinos vierem, não possam te achar. Isso precisamos que nos escondemos no templo até que possa desaparecer este perigo. Será que isto não faz algum sentido? Vamos dizer, o sacerdote estava lá fervorosamente por Neemias e de repente recebeu uma revelação. E diz, vamos esconder. Será que o lugar em que eles irão te procurar?
Vamos entrar no tempo e vamos nos esconder. E Neemias nega esta proposta de novo. Diz que quem sou eu para correr pela minha vida e deixar de fazer a obra de Deus? É a determinação de Neemias. Ele diz que eu estou a fazer a obra de Deus. Se eu tenho que morrer fazendo a obra de Deus, é isso que eu vou fazer. Deixa eu explicar que esse esquema de se esconder na casa de Deus, no templo, estava muito errado e era antibíblico. Se encurralasse a Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 10 a 11. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse-lhe ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Sim, de noite virão uma tarde. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Estou a dizer, para fugir, deixar a obra de Deus e fugir para assegurar a minha vida. Se alguém vai me assassinar enquanto estou a fazer a obra de Deus. De ser matado, não tenho medo de morte. O que acontece é que enquanto eu estiver vivo, estarei empenhado na obra de Deus. O importante aqui que Neemias fala, diz que e que há como eu que entra no templo e viva. De maneira nenhuma entrarei. Portanto, é um lugar reservado apenas para os levitas e sacerdotes. Mas Neemias não era levita, ainda que fosse o líder dessa época. E por não ser levita, ele não era permitido entrar no interior do templo. O que Samaías estava a fazer, estava a tentar fazer com que Neemias fosse uma pessoa que fizesse algo ilegal. Fazer sentido, mas não era segundo a vontade de Deus, não coadunava com a lei de Deus. Os inimigos estão a vir para te matar. Você é líder deste povo. Venha se esconder. As pessoas vão entender. O importante é você estar escondido no templo para salvar a sua vida. Mas Neemias, de posição, diz que não vou fazer. Eu não sou levita, não vou arriscar fazendo isso. Se tenho que quebrar a lei para salvar a minha vida, então é melhor morrer. Eu sabia que estava a tramar levantar escândalos. O nome dele, estavam a tentar arruinar a sua reputação. Poderiam começar a espalhar palavras como Neemias não é cumpridor de lei, e esse não pode ser vosso líder, e ele anda a quebrar a lei de Deus, até se introduziu no templo que só os levitas e sacerdotes podem entrar. Está a dizer, nós arriscamos em nossas vidas enquanto Neemias está escondido. É este. Será que se na verdade os inimigos chegassem, iriam dizer nós só queremos matar Neemias? Não, iria matar o povo. O apoiante de Neemias seria dizimado. De deixar o povo se esconder no tempo para salvar a sua vida. Isso poderia ainda mais de forma pior ao povo de Israel. Os romanos iriam se espalhar. Você não é nenhum líder. Você é um falso líder. Você é um covarde. Você veio e disse vamos construir o muro. Mas quando o perigo chega, você corre para se esconder e nos deixa a nossa própria sorte. E Neemias diz: há
acho que não é boa ideia eu entrar e me esconder no templo. E vemos isto no versículo 12 e 13. Diz, conheci que és que Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanballat o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamar e assim me vituperar. E Sanballat poderiam já começar a dizer: vocês vê esse vosso líder covarde, ele quebrou a lei para salvar sua própria vida e vos deixou a vossa própria sorte. Isso que Deus lhe falou quando ele rejeitou a ideia de se esconder no templo. Não apenas Deus faz de tudo para nos salvar e nos proteger, mas também do outro lado está Satanás fazendo tudo quando estiver ao seu alcance para nos arruinar. As tentativas contra Neemias aqui. Os inimigos as suas pessoas. O que aconteceu é que a obra foi completada, os portões foram erguidos. Esse é o agora o mundo e portões estão completos. E este é o momento em que Satanás, o inimigo, poderia se dar por vencido, mas não. Os inimigos diriam: Neemias, você ganhou desta vez. Mas o que você deve saber é que o inimigo nunca se dá por vencido. Assim que não conseguiram parar a construção dos muros, eles introduziram suas pessoas no povo de Deus. O povo de Judá por casamentos de conveniências. O que aconteceu é que Tobias se gerou de um dos judeus chamado Secanias. O seu filho Joanã casou-se com a filha de Mesulá. Fazer o que tenta se infiltrar dentro do povo de Israel. Esses Secanias e Mesulá eram líderes na comunidade. O que acontece é que Secanias e Mesulão estão a dizer: nós já somos familiares de Tobias. Tobias já é meu genro e o filho dele é meu genro também. Se esqueçam de tudo quanto ele fez e a perdoam e recebam. Ele já é meu familiar. Foi isso que Tobias e esses inimigos fizeram. Deixa-me ler Neemias capítulo 6, versículo 16 a 18. Que, ouvindo os gentios que havia em de nós, abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Nós sabemos que Sanballat, Tobias e Geshem são os grandes líderes dos inimigos do povo de Deus daquela época. Não importa eles sejam, você vai lhes aceitar como seus gerros, vai lhes aceitar como membros de sua família. Isso seria a última coisa a se fazer. E uma pessoa que está bem na sua mente nunca faria uma coisa dessas. Nunca queremos casar com os nossos inimigos. Ser
ver as condições do povo de Israel na época. Construíram, fizeram esforço e completaram o trabalho e agora nem se importa de se envolver em casamentos com os seus inimigos. Não apenas inimigos, seus piores inimigos. Apenas Tobias. Sanballat casou-se com a família do sumo sacerdote. Isto é o pior mesmo. O nome do sumo sacerdote era Eliasib e o seu filho com a filha de Sanballat. Estes agora são os levitas, os sacerdotes. O filho do sumo sacerdote Eliasib casa-se com a filha de Sanballat. São pessoas proeminentes, são os nobres, são os líderes da comunidade de Israel. Mas assim Tobias e Sanballat tornaram-se membros de suas famílias. Toda a terra devia falar alguma coisa contra Tobias e Sanballat. E a única razão que se envolveram em casamentos com essas pessoas proeminentes e líderes proeminentes da casa de Israel era porque queriam controlar o povo. Viram que da parte de fora não conseguiram nada e estão a se infiltrar por dentro para poder destroçar o povo. Decadência no povo. Você não precisa guardar aquela lei, você não precisa guardar aquela lei. Nós nem temos mais aquela lei, mas estamos a viver, estamos a prosperar, estamos a ter sucesso. É isso que o inimigo quer fazer ao se infiltrar dentro do povo de Deus. Fazem parte das famílias nobres de Israel. E o povo da terra, o que ele vai fazer? Vai dar ouvido a eles. E eles vão influenciar de uma forma maligna o povo de Deus. Não vamos entrar em detalhes com relação a isso, mas, talvez nos próximos estudos. Mas o que deverá saber, Tobias até chegou a ter um quarto no templo. Consegue acreditar nisso? O Neemias não ousou entrar no templo para se esconder, porque ele não era levita. Circunciso, gentil, não é israelita. Foi dado o quarto em que era do uso dos sacerdotes para viver no templo. Não dá para se acreditar. Mas realmente é isso que aconteceu. Chegou a ter uma casa no templo. Neemias capítulo 13, versículo 21 diz: um dos filhos de Joada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, era gerro de Sanballat, o líder, e o afugentei de mim. A ação do inimigo nunca vai cessar até o final. A perturbação dos nossos inimigos vai continuar até o final. É importante os nossos inimigos reconhecer a derrota e parar de nos atormentar. Até o término de mundo, o inimigo tiver cessado, parado, reconhecido a derrota, era algo de grande celebração. Mas a nossa lição de hoje nos mostra que o inimigo nunca vai se dar por vencido, mesmo quando os muros estiverem concluídos. O objetivo dele é destruir a nossa fé. Se eles não serem capazes de entrar e nos parar de construir o muro, vão se introduzir em nós e inutilizar a nossa fé. No capítulo 5, versículo 1 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é uma questão de uma hora ou de 2 dias. O diabo nunca vai desistir.
ele vai continuar a perturbar até o fim. O inimigo, como já falei anteriormente, nunca se dá por vencido. Nunca diz que já não há nenhuma arma para tragar, eu já fracassei. Vai continuar a dar voltas, buscar a oportunidade de encontrar alguém e o tragar. Até quando? Até um minuto. Quando parece que estamos a chegar no fim, assim, cada vez mais severo. Lá para Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aproximamos dos últimos tempos, o diabo vai fazer com que o seu ataque, a sua tentação, o seu confronto, o seu tormento seja cada vez mais severo para com o povo de Deus. Ele não vai ceder com nenhuma facilidade. No final, o seu ataque tornar-se-á ainda mais severo. Virão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mesmo aqueles que são escolhidos, mesmo aqueles que construíram o templo, mesmo aqueles que já fizeram os muros, se possível, ele vai desviar. Vai fazer de tudo para te fazer cair. Não sabemos a tática ou a estratégia que o inimigo vai usar. Então, a questão é: o que deveremos fazer? Neemias nos mostra que não podemos nos abalar por nada. O essencial é continuarmos a fazer a obra de Deus. Isso arriscava a sua própria vida. Ele não se importava com a própria vida. Ele não se importava com mais nada. O que era de importância para Neemias era apenas cumprir a incumbência divina. Quer dizer, o trabalhar, o fazer o trabalho o qual Deus lhe incumbiu. Esta é a minha tarefa. Eu focarei nisto. Se Deus quer a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, não importa. Estou disposto a morrer, mas dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Minha família me deixar, os meus amigos me rejeitam, e quem for que seja, quebra a amizade comigo, mas eu continuarei fazendo o meu ministério, aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando ele escolheu obedecer a Deus, quando negou-se a entrar no templo, foi daí que Deus revelou a situação a Neemias. Deus permitiu que ele vencesse as armadilhas. Permitiu que ele percebesse que a profecia que o Semaías estava a trazer era uma falsa profecia. Vencer esses ataques e as armadilhas do diabo, quando se tornam cada vez mais severos contra nós. Nós devemos nos focar na obra de Deus. Se perdermos o foco na obra de Deus, será fácil sermos levados de lá a colar, sendo influenciados pelos pensamentos dos homens. De se preocupar com isso, não há necessidade de se sentir mal com isto, e não há necessidade de se sentir mal ao fazer aquilo que não é a vontade de Deus, não há necessidade de se sentir mal em deixar de fazer a obra de Deus. Sim, deixe o inimigo, deixe o adversário, foque-se na obra de Deus, seja Neemias do seu tempo. Vamos nos focar na pregação da palavra de Deus.
que se fizermos assim, assim como Deus abençoou e protegeu a vida de Neemias de todas essas armadilhas, Ele jurará e nos protegerá de todas as armadilhas do inimigo. Amém. Senhor seja contra, seja sobre cada um de nós. Aleluia. E a bênção do Senhor alcance todos quanto participar de uma forma presente ou online. Que sejamos as pessoas focadas na obra de Deus. Amém.